Olá, amante do terror. Acredito que não há uma pessoa aqui que nunca tenha ouvido falar da tão famigerada Área 51. Por mais que hoje em dia ela tenha sido um pouco esquecida, ainda assim é algo que já foi muito comentado. Por isso, não vou me estender muito para falar sobre ela. A Área 51 é uma base militar lá de Nevada, um deserto nos Estados Unidos. É uma base que há muito tempo não é secreta, mas ainda assim, o que acontece lá dentro, sim, é segredo. Muitas teorias, histórias e lendas rodeiam aquele lugar. Rumores que nunca vão deixar de existir justamente porque ninguém sabe que tipo de coisas acontecem lá. Os mais clássicos são, claro, os objetos voadores não identificados, naves espaciais de seres extraterrestres que caíram na Terra e o governo levou os detritos e os corpos alienígenas para dentro da Área 51. Claro que isso tudo não passa de mito, mas não apenas rumores sobre aliens pairam sobre essa base militar. Histórias sobre experimentos absurdos em humanos também são contadas. Lendas sobre testes para super soldados, criação de criaturas que poderiam ser utilizadas em prol da raça humana, criação de vida, imortalidade e muitas outras coisas que desafiariam as leis da natureza. Mas, assim como os OVNIs, nenhum desses experimentos jamais foram comprovados que realmente existiram. Porém, uma dessas histórias chamou particularmente a atenção do público há cerca de 4 anos atrás. Conhecido como o primeiro grande projeto de experimentos da Área 51, o Projeto Abigail. Antes de explicar o que é o Projeto Abigail, primeiramente vamos dar contexto ao período em que ele foi feito. Durante a Segunda Guerra, um cientista louco dos Estados Unidos, Albert Western, de repente adquiriu uma obsessão, um objetivo um tanto insano de criar um ser humano superior. Superior como? Em todos os aspectos: força, inteligência, velocidade, resistência, resiliência, um super-humano. E que, além de tudo isso, superasse o motivo das maiores perdas em uma guerra, a morte. Sim, além de tudo isso, criar um ser humano imortal. Para qual objetivo exatamente? Bom, além da sua satisfação pessoal, a criação de super-humanos levaria à criação de super-soldados, e super-soldados levariam à vitória na guerra, principalmente contra os soldados alemães, que eram descritos como implacáveis em campo de batalha, destruindo tudo pelo caminho. Daí veio a ideia de criar super-soldados que seriam invictos, que trariam a vitória garantida para os Estados Unidos. E esse experimento teria início na grande base militar até então secreta, Área 51. Porém, esse projeto era mais fácil na teoria do que na prática. Ninguém nunca tinha tentado isso antes, e se fosse algo simples de se fazer, com certeza já teria existido fazia muito tempo. O experimento em si já era algo complicado, diria que impossível, e isso gerava uma complicação ainda maior: arranjar voluntários. Convenhamos, se chegassem em você com a proposta de te tornar um super-humano através de experimentos seriamente duvidosos que nunca foram feitos nem mesmo em um rato de laboratório, mesmo que te oferecesse milhões de dólares, você aceitaria? Não sei você, mas eu recusaria no mesmo momento, sem perigo nenhum. Porque não é algo simples, é algo que vai mexer com toda a sua estrutura genética. Uma coisa que tem muito mais chances de dar errado do que certo. Ainda mais sendo você a primeira cobaia. Dito e feito, ninguém conseguiu nenhum voluntário a rato de laboratório do governo. Nenhuma pessoa estava disposta a sacrificar sua própria vida em prol de um projeto arriscado que nem sabia se ia funcionar, mesmo que fosse pela nação. É absurdo. E ficou assim por um tempo, até os eventos da história começarem a se desenrolar. Albert Western, vendo que o experimento não iria para frente se não tivesse cobaias, apresentou sua própria filha como voluntária para o projeto, Abigail Western, uma garota de 25 anos, jovem, bela, saudável. Com uma vida inteira pela frente, se viu servindo de cobaia para um experimento extremamente perigoso a mando de seu pai. E sem ter muita escolha, acabou tendo que aceitar ser um rato de laboratório e se tornar uma super-humana.
Ao menos foi isso que tentaram fazer. A partir daí, o experimento tomou o nome de Projeto Abigail. E no que ele consistia? Bom, para fazer um ser humano comum ter todos os seus aspectos físicos melhorados, eles precisariam ser primeiro alterados. E o que nesse mundo é capaz de alterar o DNA e a genética de pessoas e seres vivos no geral? Químicos altamente reativos e radiação de alta frequência. Com esses dois elementos combinados, os cientistas iriam anotar e estudar todas as reações no corpo de Abigail, para que de alguma forma conseguissem manipular os resultados. Assim, ao invés de mutações genéticas grotescas que deformariam o corpo de alguém, conseguissem condensar em apenas mudanças que seriam benéficas ao corpo, que conseguissem transformar uma pessoa em uma verdadeira arma de guerra, com o menor número de sequelas possíveis. Mas acredito que você já deva estar imaginando o terrível resultado que acometeu Abigail, tendo em vista que isso não é uma história feliz, e sim uma de terror. Eles fizeram o que eu disse. A expuseram a quantidades exorbitantes de elementos químicos e frequências altíssimas de radiação durante muito tempo. E assim como planejaram, mudanças começaram a ocorrer no corpo dela. Primeiro, o seu cabelo começou a cair, como em uma radioterapia e quimioterapia. E não parou por aí. Seu rosto foi ficando desfigurado. Seus dentes começaram a crescer descomunalmente, até ficarem para fora da boca, fazendo a pobre moça ficar parecendo uma criatura, um bicho horrendo. Ou seja, a garota, que foi um dia bela, agora estava cada vez mais se aproximando de se tornar um monstro. Por mais que a garota ainda mantivesse a sua consciência, os cientistas não conseguiam muitos resultados além disso. Só coisas que eles já sabiam que iria acontecer. Mutações, distorções no DNA e vários cânceres múltiplos surgindo no corpo dela devido à exposição à radiação. O problema é que eles não conseguiram manipular como queriam. Depois de um tempo, a vida da garota já corria sérios riscos e sem nenhum resultado satisfatório. Os cientistas já queriam dar o projeto como encerrado, um fracasso total, porque se aquilo continuasse, ela iria morrer. Mas Albert não quis parar. Ele sabia que sua filha já estava com os dias contados de qualquer jeito, mesmo se parassem o experimento agora. Então, era melhor que continuassem. Quem sabe assim poderiam ter algum progresso, qualquer que fosse. Então, Western, com seu sangue frio, decidiu que todos iriam continuar com os testes até que Abigail não aguentasse mais. E foi isso que fizeram. Chegou um momento em que o corpo de Abigail foi afetado de uma forma irreversível e nunca vista antes. O corpo dela se esticou, agora tendo um pouco mais de 3 metros de altura. Seus dentes pareciam com os de uma criatura. Sua pele ficou enrugada e, o pior de tudo, seu cérebro também foi afetado e ela perdeu totalmente a consciência, agora agindo por puro instinto, como um animal, um monstro. Abigail se tornou perigosa e por isso foi trancafiada em uma jaula de contenção fechada no subterrâneo. Os funcionários não sabiam exatamente o que estava lá dentro, só sabiam que tinham que levar alimento para algo dentro de uma jaula, mas que pelos passos pesados e pelos sons que aquilo fazia, parecia ser grande e potencialmente perigoso para estar trancado assim. Todos os outros cientistas já tinham dado o projeto como um fracasso total. Já não tinha mais nada o que fazer. Abigail já não era mais humana, e muito menos um super soldado. Era só uma besta sem consciência ou controle. Porém, Albert não se deu por vencido, ficando horas e horas conversando com ela pela jaula, possivelmente na esperança de reaver a consciência da filha, ou pelo menos o que restou dela. Ele não queria dar o projeto como encerrado principalmente porque aquela criatura era sua filha, e se ele o encerrasse, também teria que tirar a vida dela, algo que ele não queria de jeito nenhum. Então, seguiu com isso até onde podia. Abigail ficou naquelas condições por 2 anos inteiros, até que Albert Western finalmente desistiu de tentar fazer o projeto funcionar e, devido ao desgosto, frustração e arrependimento, decidiu acabar com a sua própria vida. Mas antes de fazer isso, ele deixou um bilhete para os seus colegas, dizendo para que eles poupassem a vida de Abigail. Eles poderiam fazer o que quisessem com ela, desde que não a matassem diretamente. Seus colegas viram que o projeto tinha sido finalmente encerrado, mas ainda assim decidiram seguir o último desejo de Albert,
de não matar a sua filha, mas não matá-la não significa que eles a manteriam viva. O governo e o exército não estavam mais dispostos a gastar dinheiro e recursos para manter aquela coisa viva. Já tinham gastado o suficiente para realizar o experimento, cujo foi um fracasso total. Então, eles a deixaram lá embaixo esquecida, para que eventualmente morresse de fome. O inesperado aconteceu. Abigail começou a enlouquecer ainda mais por conta da fome e ganhou uma força descomunal, conseguindo destruir a sua jaula e sair da contenção. Obviamente ocorreram muitas baixas, vários guardas e funcionários morreram e 2 foram devorados pela besta enlouquecida pela fome. Por algum motivo, eles não conseguiam matar a criatura. Aparentemente, os experimentos tinham funcionado, mas da maneira errada, pois ela realmente tinha se tornado algo sobre-humano, mas virando um monstro no processo. A medida que eles tiveram que tomar foi evacuar o prédio e selá-lo. Assim, Abigail ficaria presa lá dentro e mais mortes seriam evitadas. Reza a lenda que o prédio estaria selado até os dias atuais, por mais de 70 anos com a criatura presa lá dentro. Muitos acreditam que Abigail já teria morrido de fome faz tempo, até porque, por mais que agora ela tenha se tornado um monstro, ainda assim necessitaria dos nutrientes básicos do corpo para se manter viva. A menos que a radiação tenha lhe dado capacidade de adaptação reativa, a criatura já está morta. Mas mesmo passado os 70 anos, o governo não quer arriscar reabrir aquele prédio, porque se Abigail estiver viva, ela poderia acabar escapando do complexo e se tornar um problema muito maior do que já é. Por isso, o mantém fechado, e assim ele deve permanecer. E o que está lá dentro, fica lá dentro.